Fala pessoal, beleza? Aqui é a Monique do projeto do PIBID e hoje a gente vai continuar com nossos vídeos de correção do PET, só que vamos iniciar o volume 2, que é do bimestre 2, e vamos continuar com a resolução do primeiro ano. E essa vai ser a semana 1. E para essa semana foi produzido também um mapinha mental para poder auxiliar vocês nessa questão dos exercícios, tanto quanto da matéria. O link para esse mapa mental vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos aqui fazer juntos os exercícios e ver o que a gente pode tirar de dúvidas aí e a matéria ficar mais clara. Então, voltando só aqui no mapinha mental, esse PET, essa semana 1, vai tratar dos conceitos iniciais da cinemática. Então, vocês vão estar vendo, quando vocês lerem o PET, sobre as unidades de medidas, que a gente, na questão da distância, a unidade padrão é metro, só que não necessariamente as questões vão vir com a distância em metro. Pode vir em quilômetro ou em centímetro. Então, tem que saber fazer essa conversão de quilômetro para metro, ou às vezes de centímetro para metro. E como que eu vou fazer essa conversão? Através de regra de 3. A mesma coisa vale para o tempo. O tempo, a unidade do Sistema Internacional é segundos, só que nem sempre as questões vão estar em segundos, ou às vezes nem vão pedir para que o tempo seja calculado em segundo. Só que então eu preciso saber fazer a conversão. Eu preciso saber quanto de hora para minuto ou de minuto para segundo. E como que eu vou fazer esse tipo de conversão? Através de regras de 3. E a mesma coisa com a velocidade. O Sistema Internacional para a velocidade é metro por segundo. Só que, dependendo do exercício, não vai vir em metro por segundo, às vezes vai vir em quilômetro por hora. E como que eu faço para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu vou dividir por 3,6. E se for o contrário, se eu for de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, vai estar tratando dessa primeira parte de unidades de medidas e, além disso, vai entrar na questão do movimento retilíneo uniforme. Vai dar um início aí já na matéria de movimento retilíneo uniforme. O que caracteriza esse movimento? É a velocidade constante, a trajetória vai ser retilínea e eu vou ter essas duas formulazinhas que eu posso usar. Aí tá cada coisinha do que significa cada letrinha dessas fórmulas. Só que além disso, de eu saber usar essas fórmulas, eu tenho que lembrar de uma coisa muito importante, que é a coerência. Como assim a coerência? Quando eu estiver tratando de distância, e eu estiver tratando de distância em metro, eu tenho que usar o meu tempo em segundo. Consequentemente, minha velocidade vai ser metro por segundo. Se eu estiver usando minha distância em quilômetro, eu vou usar meu tempo em hora. Consequentemente, minha velocidade está em quilômetro por hora. Então, eu não posso ficar usando um com o outro. Eu não posso usar quilômetro e segundo. Vai dar errado. Você pode até usar, mas a sua continha vai dar errada. E eu também não posso usar metro com hora. Se você usar metro com hora nas fórmulas, principalmente, na hora de fazer a continha vai dar errado. Vai dar um resultado, só que esse resultado vai estar errado. Então, bora lá resolver o PET do primeiro ano. Deixa eu beber uma água aqui. A primeira questão fala o seguinte: as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. A unidade utilizada para a massa é o quilograma, para a distância é o metro, o tempo é o segundo, aquelas unidades que a gente viu lá que são a do padrão do SI. E a velocidade é metro por segundo, temperatura em Kelvin e a força vai ser em Newton, entre outras. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no SI. Então, um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul. Tá vendo que está me dando unidade de quilômetro, que é a unidade de distância? Só que a unidade de distância no Sistema Internacional é em metro. Então, eu vou ter que fazer a transformação de quilômetro para metro. Como que eu faço essa transformação? Vou fazer aqui embaixo. Eu vou fazer uma regrinha de 3.
eu vou ter a seguinte relação. Tenho que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Só que quantos quilômetros que eu tenho? 3.500. Aqui vai ser meu x. Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com o quê? X vezes 1 é igual a 3.500 vezes 1.000. X vezes 1 é x. 3.500 vezes 1.000. Ponho 3.500 e acrescenta 3 zeros. Tá dando, então, 3.500.000 metros. Então, qual que é a resposta aqui? Então, aqui a gente conseguiu ver que fazer essa transformação, eu vou usar a regrinha de 3. Vamos para a próxima. Uma bola de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade aproximadamente de 360 km por hora. Isso aqui é uma unidade de velocidade. Só que velocidade no sistema internacional, até me fala aqui em cima, é metro por segundo. Então, eu vou ter que fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Como que eu faço isso? A gente viu aquela relaçãozinha aqui embaixo. A gente vai ou multiplicar ou dividir. Se eu estou querendo de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, eu vou pegar aquele valor, que é 360, dividido por 3,6. É só fazer a divisão. Eu vou ter que essa divisão vai me dar 100. 100 o quê? Vai me dar 100 metros por segundo. Agora eu vou para C. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Estava falando aqui de tempo. A unidade do Sistema Internacional para tempo é segundos. Então, eu vou ter que transformar esse minutos para segundo. Eu faço uma regrinha de 3 também. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Mas eu não quero 1 minuto, eu quero 92 minutos. Isso vai ser x. Multiplico cruzado e vou ficar com x vezes 1, 60 vezes 92. X vezes 1 é x. 60 vezes 92 dá 5.520. 520 o quê? Segundos. Então, vai ser 5.520 segundos. Então, para passar nesses tipos de transformações de unidades, a gente vai usar a regrinha de 3, e se for o caso da velocidade, a gente ou divide ou multiplica por 3,6. Vamos para 2 aqui. A 2 fala o seguinte. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Então, aí está me pedindo para me passar a distância que está em metros para hora, para quilômetro, desculpa, e o tempo que está em minutos para hora. Então, eu vou ter que fazer as transformações usando as regrinhas de 3. Então, primeiro eu vou fazer aqui a para distância. Eu sei que o quê? Que 1 quilômetro tem 2.000 e... Opa, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Só que eu não tenho 1.000 metros, eu tenho 2.400 metros. Aqui vai ser meu x. Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com x vezes 1.000 é igual a 1 vezes 2.400. Tô ficando com x. Já resolvendo direto aqui, 2.400, passo 1.000 para cá dividindo por 1.000. Então, corta os dois zeros, 24 dividido por 10 dá 2,4 o quê? Quilômetros. Agora eu vou fazer pro tempo, né? O tempo eu tenho que passar para hora. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Só que eu tenho 12 minutos. Eu quero saber quanto que isso equivale de 1 hora. Multiplico cruzado. Vou ficar com x vezes 60, 1 vezes 12. Isso aqui está me dando x, é igual a 12 dividido por 60. 12 dividido por 60 é 0,2 o quê? Hora.
Então, o meu resultado depois das transformações está sendo 2,4 km e 0,2 hora. Alternativa, letra E. Então, para eu conseguir fazer essas conversões, eu usei a regrinha de 3. A questão 3 me fala o seguinte. Uma moto está em um circuito de corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha essa velocidade constante durante toda a reta, responda. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Lembra que aqui eu falei para vocês a questão da coerência, que a gente tem que tomar cuidado? Se está em metro, a distância em metro, tempo em segundo, a velocidade tem que estar em metro por segundo. Tem uma coerência. Distância em quilômetro, tempo em hora, velocidade em quilômetro por hora. Vocês conseguem ver aqui que essa coerência não está correta? Porque a distância está em metros, mas a minha velocidade está em quilômetro por hora. Era para a minha velocidade estar em metro por segundo. Então, qual que deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nesta questão? É o quê? Tomar cuidado com a coerência. Tomar cuidado com a coerência. Se a distância está em metro, a velocidade deveria estar em metro por segundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a coerência. A letra B fala: faça a transformação da unidade da velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Se eu estou em quilômetro por hora e eu quero passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, eu vou pegar 180, que é a minha velocidade, né? 180 km por hora e vou dividir por 3,6. Fazendo essa continha, vai dar 50. 50 é o quê? Metro por segundo. Agora eu fiz a transformação. Então, qual que vai ser essa velocidade? Em metro por segundo, vai ser 50. A C. Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Por se tratar de um movimento com velocidade constante, se a velocidade está constante, é um movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou poder usar a formulazinha do movimento retilíneo uniforme, que é A, Deus, V, tudo. Então, vou aplicar Deus vê tudo ali na letra C. Deus vê tudo. Qual que é a distância que ele percorreu? 750 metros. Então, aqui na velocidade, tá vendo que eu estou usando metros aqui? Então, aqui na velocidade, eu vou usar o valor da velocidade em metro por segundo. Eu não posso usar a velocidade de quilômetro por hora. Poder usar até posso, mas aí o resultado vai dar errado. Então, lembra da coerência. Se aqui a minha distância está em metro, a velocidade aqui eu vou usar metro por segundo. E eu já descobri qual que é a velocidade em metro por segundo. É 50. Tempo. Então, isolando o tempo aqui, eu vou ter o quê? Que o tempo é igual a 750 dividido por 50. Esse valor me dá 15 segundos. Então, achamos aí o tempo. Vamos para a próxima questão. Às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção a Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou em Laguna? Então, já que ele está falando que ele mantém uma velocidade média, mantém uma velocidade como se fosse constante, eu posso usar a formulazinha do movimento retilíneo uniforme, que é Deus é tudo. Então, a primeira coisa que eu vou usar aqui é Deus é tudo. Qual que foi a distância? A distância foi de 100. Qual que foi a velocidade? De 60. E eu posso usar esses valores do jeito que está aqui? Posso, porque a distância aqui está em quilômetro e a velocidade está quilômetro por hora. Então, já está em coerência. Eu não poderia usar se a minha distância, por exemplo, tivesse em metro
e a velocidade km por hora. Aí eu ia ter que transformar algum dos dois para ter a coerência. Então já está aqui na coerência, distância em quilômetro e velocidade em km por hora. Então já está em coerência. Com isso eu quero achar o tempo. Eu vou ter que o tempo é 100 dividido por 60. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,6 hora. Porque se eu usei quilômetro para distância, velocidade, quilômetro por hora, eu vou achar meu tempo em hora. A coerência dos três lá. Só que a questão é o seguinte: qual que é o tempo que ele gastou para percorrer essa distância toda? 1 hora e 60. 1,6 horas, desculpa. Só que ele partiu de que momento? Ele partiu das 13 horas e 30 minutos. Essa questão aqui tem uma pegadinha, porque aqui na parte da hora, eu tenho duas grandezas aqui. Eu tenho a hora em hora e a hora em minutos. Então, meu tempo está em hora e está em minutos. Então, eu tenho que transformar tudo para hora, porque eu achei aqui o valor que ele demora para percorrer o percurso em hora. Então, para conseguir fazer a soma, eu tenho que passar esse 13 horas e 30 minutos tudo para hora. Só que aí, como é o seguinte, o que não está em hora aqui? É esses 30 minutos. Então, eu vou fazer a conversão desses 30 minutos para hora. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ter que 1 hora, eu sei que é 60 minutos. Só que não tem 60 minutos, eu tenho 30 minutos. Eu quero saber quanto de x de hora que é isso. Então, fazendo, eu vou multiplicando cruzado, né? Eu vou ter que x vezes 60 é igual a 1 vezes 30. X é igual a 30 dividido por 60, que é igual a 0,5 hora. Então, 13 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 13,5 hora. Então, tudo em hora aqui. Por que eu passei para tudo em hora? Porque quando eu calculei o tempo que ele gastou da viagem, tá tudo em hora. E as minhas respostas tá tudo querendo em hora também. Então, eu tive que transformar aquele minuto para hora. Agora é só somar. Ele partiu às 13 horas, 13,5 horas e demorou para percorrer o percurso 1,6 horas. Então, é só somar para eu descobrir que hora que ele vai chegar lá. 13,5 mais 1,6. A gente vai ter que vai 1, 3, 4, 5. Então, ele vai chegar lá aproximadamente às 15h10 horas. Letra A. Então, essa questão tem a pegadinha, porque a hora aqui de partida não tá, o tempo, né, não tá totalmente em hora. Então, tinha que fazer primeiro a conversão para depois eu conseguir somar, porque esse valor aqui está todo em hora. Vamos para a próxima e última questão. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S é de espaço, é igual a menos 2 mais 5 vezes t, com S em metros e t em segundo. Então, espaço em metros e o tempo em segundos. Então, além da formulazinha do Deus é tudo, Deus, movimento retilíneo, uniforme, Deus é tudo, a gente tem uma variação dessa formulazinha, que é essa aqui, que está escrita no PET, mas está escrita aqui também, que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. É uma variação dessa fórmula aqui de cima. Então, é essa formulazinha aqui que ele está usando nessa questão. Então, eu posso comparar uma com a outra aqui. Meu espaço final é espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Porque, comparando uma com a outra, eu vou conseguir responder as questões. A letra A pergunta, desse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Vocês estão vendo aqui que eu estou comparando uma com a outra? Qual que é o valor que ele substituiu aqui no V? É por esse mais 5. Então, qual que vai ser o valor da velocidade? Mais 5. Mais 5. Mais 5 o quê? Metros por segundo. Porque meu espaço está em metros e meu tempo está em segundo. Consequentemente, a velocidade tem que estar em metro por segundo. Como a gente viu a coerência. Então, qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ele se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Então, por estar usando uma das formulazinhas do movimento retilíneo uniforme, então, qual tipo de movimento que a partícula descreve? Descreve um movimento retilíneo
uniforme. E por ter a velocidade aqui com o sinal positivo, é porque ela está se afastando da origem da trajetória. Então, a gente vai ter aqui que ela se afasta. Quando está negativo, é porque está voltando para a origem da trajetória. Se está positivo, é porque está afastando da origem da trajetória. Nesse caso, como a velocidade a gente tirou daqui da formulazinha, que é mais 5, então vai ser positivo afastando. Assim, qual a posição inicial da partícula da trajetória? É só olhar aqui na formulazinha. Tá vendo que a posição inicial, o espaço inicial aqui, foi substituído por menos 2? Então, qual que é a posição inicial da partícula na trajetória? É de menos 2. Menos 2 o quê? Metro. Porque me falou lá em cima que o S, que é a posição, está em metros. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? É só pegar esse valor do tempo e substituir aqui nessa formulazinha que ele já me deu. Que aí eu vou descobrir a posição final. Então, a posição final é menos 2 mais 5 vezes o tempo que me deu, que é 15. Então, a posição final vai ser menos 2. 5 vezes 15 é 75. Posição final, 75 menos 2, me dá 73 metros. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção da primeira semana do volume 2 do PET do primeiro ano. E a gente vai ter mais vídeos corrigindo as outras semanas. Então, até mais!